Oi, eu sou a Mil e se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo, tá? Meu Instagram, meu Twitter, minha conta no Spirit e no Notepad, lê as minhas histórias. Veja o que eu ando postando por aí. Só besteira, mas eu ando postando também umas coisinhas legais que eu lá, pá, achou! E deu uma risada, se divertiu, então valeu a pena. Em julho a gente vai correr a pré-venda do meu primeiro livro, então acompanha, isso é algo muito importante pra mim. Eu tô muito, mega, super animada. Então me segue no Instagram pra acompanhar esse lançamento. Eu tô sempre postando coisas a respeito do livro, informações sobre os personagens, o que vai acontecer, sobre o que é a história. Então me acompanha nesse momento super importante na minha vida, que eu vou ficar assim, ó, muito feliz. Manda um oi, eu sempre respondo, tô respondendo todo mundo. Não tem ninguém que eu ignorei, respondi todo mundo que me mandou mensagem, fiquei super feliz com as mensagens de vocês. E nós chegamos aos 2.000 inscritos, eu tô muito feliz. Eu não imaginei que eu fosse conseguir 2.000 em menos de um ano. E, nossa, eu tô muito feliz mesmo. Hoje eu vou falar sobre 7 motivos que fazem uma fanfic flopar. Eu tô no Spirit há 8 anos. Eu sei o que é flopar e sei também o que é dar certo. Então hoje eu vou passar pra vocês coisas que infelizmente acabam causando esse flop e muita gente faz e não percebe o que tá fazendo. E a 7ª delas é o principal motivo. Então assiste o vídeo todo, assiste parte por parte, tá? Pra que caso você esteja cometendo um desses erros, você pare de cometê-lo agora e saia de uma vez desse mundo de flop. Eu saí, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Então vamos lá. A primeira delas é categoria errada. Como assim, Mil? Categoria errada? Se a pessoa está escrevendo uma fanfic de Naruto e ela colocou a história na categoria A Barraca do Beijo. Gente, não usa a categoria da inspiração para colocar a tua história. Coloca na categoria dos personagens. Sempre na categoria dos personagens. Você pode colocar as duas se você quiser. Coloca lá, Naruto, A Barraca do Beijo. Mas não coloca só A Barraca do Beijo. Coloca a categoria dos teus personagens. Se é sobre personagens de um anime, coloca lá o anime. Coloca lá a série. Coloca lá o filme. Coloca lá o grupo. Não coloca a categoria da inspiração somente. Coloca a dos personagens. Se você manter isso de colocar só a categoria da tua inspiração, tua história tá fadada ao flop. Porque ninguém vai encontrar. As pessoas pesquisam pela categoria primeiro. Então mantenha-se sempre nas categorias certas. Coloca a categoria do teu personagem e não da inspiração. Todo mundo entendeu? A gente vai pro 2. Título sem graça. Sim, gente. Quanto mais criativo é um título, quanto mais interessante e chamativo ele é, melhor. Mais vontade as pessoas têm de abrir a tua história e ler ela. Mas se tu colocar um título sem graça, um título que não chama atenção, as pessoas não vão se interessar em ler. Não vão nem pensar em abrir. Então, pensa bem no teu título. Não coloca só uma frasezinha qualquer, 3 palavrinhas qualquer ou qualquer besteirinha que venha na tua cabeça. Título é algo que você tem que parar, sentar e pensar. Por dias, por semanas, não saia colocando qualquer coisa. Ou então faz que nem eu. Eu tenho um bloquinho de notas onde eu anoto títulos que eu pensei e achei legal. Aí quando eu tô com uma ideia nova, eu vou lá e procuro se tem algum título que se encaixe na história que eu tava pensando. Então faz isso, vai ajudar você. Isso me ajuda, então eu acredito que vai ajudar você. Especialmente nós que somos pessoas muito esquecidas, tem uma memória horrível. Bloquinho de nota é o que, ó, nossa, que mais me ajuda. Se eu pudesse, eu saia colando na minha testa, no meu braço, andar por aí com ele dentro do bolso. Eu só ando dentro do bolso, com um bloquinho de nota dentro do bolso, porque eu vou no banheiro, vou esquecer que ele tá no meu bolso ou derrubar na privada. E para dar um exemplo disso, sobre o quanto um título é importante, eu vou apresentar para vocês 2 títulos da mesma história. E vocês vão escolher qual delas você leria. Você tá passando ali no feed, encontrando várias histórias legais. E uma delas se chama Segredo, enquanto a outra se chama Verdades Secretas. Qual delas você iria ler? Pensou?
Eu particularmente leria Verdades Secretas, porque é um título mais interessante, mais chamativo, e eu iria sim julgar a história pelo título e iria acabar indo parar em Verdades Secretas e não em Segredo, porque eu acho que foi um título pensado. E quanto mais um título aparentar ser um título pensado e planejado, automaticamente vai vir para nossa cabeça que a história também é pensada, é planejada e é feita com cuidado e não jogada, que nem uma história com um título qualquer, um título que não foi sequer foi planejado, foi um título que veio na cabeça da pessoa, pum, na hora que ela estava postando a história. E eu ia falar nível. E o número 3 é falta de capa. Gente, por favor, não posta a história sem capa. Fica uma história vazia, sabe? Uma história vazia, uma história que não tem graça. Você passa por ela, você nem percebe. Você vê aquele negocinho verde, com uma chamazinha no meio, o ícone do Spirit, e só. Eu vou ser sincera com você, quando eu passo por uma história, que ela tem uma sinopse legal, ela tem um título legal, mas ela não tem capa, me dá uma brochada. Eu fico com pouca vontade de ler. Pega uma imagem que tu achar na internet, coloca o título por cima, joga um efeitozinho, assim, um filtro, dá uma arrumada. Não precisa ser, tipo, a capa mais planejada do mundo, mas só faz alguma coisa para colocar lá, tá? Você pode fazer no Canva, é muito fácil. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre como usar o Canva e o quanto é fácil você ter uma capa bonita para tua história sem precisar de tanto esforço, sem precisar ser tão profissional assim no assunto. Inclusive, ele tá por aí. Eu vou tentar colocar aqui nos cards se eu me lembrar, porque eu tenho um seríssimo problema de memória, como eu acabei de citar. E o motivo número 4 é muitos erros ortográficos. Muitos erros. Então tenha cuidado quando você está escrevendo, presta pelo menos um mínimo de atenção no que você está fazendo. Não saia escrevendo à torta direito. Parou, terminou o teu capítulo? Revisa, corrige teus erros para depois você postar. Não saia postando uma história cheia de erros, isso vai incomodar muito. Eu, pelo menos, quando abro uma história, ela tá lotada de erros ortográficos, eu saio e nem penso em voltar de novo. E muita gente é assim, tá? Praticamente 50, 60, 70% das pessoas são assim. Não conseguem ler uma história que tá cheia de erros e se incomoda demais. E quanto mais a pessoa for apegada à língua portuguesa, mais ela vai detestar histórias lotadas de erros ortográficos. E o motivo número 5 é uma sinopse ruim. Sabe aquela sinopse de 52 linhas? Parece uma redação. Nem a redação do Enem é tão grande. Então, planeja a tua sinopse. Faz uma coisa interessante, resumida. Tá? Uma sinopse de até 8 linhas já tá bom. Não precisa passar disso. E não faz de qualquer jeito. Não faz na hora. Tá? Faz antes. Revisa ela. Tenha certeza de que é isso a tua sinopse para depois você postar ela. Postar a sua história. E o motivo número 6 é, infelizmente tem gente que faz isso. O que eu vou falar é um pouquinho cruel, um pouquinho triste e que talvez muita gente vai me odiar pelo que eu vou falar. É você atualizar rápido demais. Eu não tô falando de você atualizar hoje e atualizar amanhã, não. Eu tô falando de você atualizar agora, atualizar daqui a 5 minutos e atualizar 5 minutos depois. 3, 4 capítulos tudo de uma vez. Não faça isso. Mas por quê? Porque você está perdendo a chance de se divulgar melhor. Poste um capítulo agora, poste o outro na outra semana, poste o outro na outra semana. Eu tô falando isso porque é assim que eu faço. E é assim que tá dando certo pra mim. Eu nunca saio atualizando, tipo, o tempo todo, tipo, uma vez aqui, outra vez daqui a uma hora, outra vez daqui a outra hora, não. Eu espero passar um tempo. Eu espero essa semana, essa minha primeira semana, é quando a galera chega nessa história, se interessa pela história e decide que vai começar a ler. Aí vem um outro capítulo, aí depois vem um outro capítulo, e isso vai começando a me gerar um público. Você precisa de um tempo. A tua história precisa de um tempo parada para as pessoas encontrarem ela
e ir juntando uma galerinha ali na tua história. Então não poste 3, 4 capítulos em 5 minutos. Espera. Porque quando tu passa por uma história e ela tem tipo um favorito, ou então zero comentários, e tem 5 comentários, e tem 5 capítulos já postados, eu pelo menos não abro, porque eu acho que é uma história meio ruinzinha. Porque, nossa, já tem 5 capítulos, ninguém leu ainda? Por que será? Então, automaticamente na minha cabeça vem isso de, a história deve ser sem graça. Então, não faz isso. Você vai dar uma visão errada da tua história, porque as pessoas elas não vão nem se dar o trabalho de abrir. Elas só vão olhar que tem 3 capítulos, 5 capítulos já postados e ninguém leu ainda. E vai vir pra cabeça delas de que talvez a história não seja boa. Por isso, não posta um monte de uma vez. Espera uma semana, como eu falei, tá bom? E outra coisa, não é nem outro motivo. É algo acoplado a esse. É você demorar 6 meses pra atualizar. Faça isso não, meu amor. Eu já fiz, já. Admito. Vou parar? Provavelmente não. Mas, por favor, não passa 6, 8, 10 meses sem atualizar a tua história. Volta pra ela, escreve um capítulo novo, poste um capítulo novo, mostre que tu tá vivo, não deixa a tua história morrer. E o motivo número 7, que eu falei que é o principal de todos os motivos, tchan, 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 é horário. Você que posta 2 horas da manhã e acha ruim porque ninguém leu sua história, acredite, o motivo é porque você postou 2 horas da manhã. Meu Deus, 2 horas da manhã a gente tem que estar dormindo. Não é postando história. Não é nem lendo, é dormindo. Então não poste de madrugada, não poste de manhãzinha e não poste de domingo, de manhã, porque não tem ninguém. Domingo de manhã é um vazio assim nas ruas, no planeta. Então tem um horário certo para você postar. Que horário bom é esse que eu tenho que postar minhas histórias? De 6 a 9 horas da noite. É o melhor horário que tem pra você atualizar seus capítulos, postar uma história nova. Eu sempre posto nesses horários. Talvez, provavelmente, alguém que já seja meu leitor há um bom tempo, comente, ou então pense na sua cabecinha. Eu já vi você postando meia-noite. Bom, isso já aconteceu, mas é porque eu tenho um toque e, tipo, se meu dia de postar aquela história é terça-feira, eu vou postar na terça-feira. Então, até meia-noite tá valendo. Isso é algo meu. Dá certo pra mim porque já tinha gente lendo aquela história e vai ter gente lendo aquela história, independente do horário que eu postar, porque já tinha bastante gente lá. Então, quando vai postar uma história nova, posta de 6 às 9. Não passe disso, tá bom? E nem poste antes disso. Você seguindo essas pequenas regras nossa, eu tenho certeza que mesmo que você não saia de vez no flop, mas já vai diminuir, tá bom? Vai te ajudar de alguma forma, porque me ajudou muito. Quando eu descobri todas essas coisas, juntei tudo isso, as minhas histórias começaram a ter mais leitores e eu acredito que as suas também vão ter. Então, recapitulando tudo, não poste na categoria errada, poste sempre na categoria dos teus personagens. Faça um título criativo, títulos sem graça não chamam atenção e não atraem leitores. Tenha sempre uma capa. A falta de uma capa vai afastar as pessoas, elas não vão se interessar visualmente pela sua história. Revise o primeiro capítulo, todos os capítulos. Quanto menos erros ortográficos tiver, melhor. Planeje uma sinopse. Sinopses ruins afastam os leitores. Não poste um monte de capítulos de uma vez. Espera pelo menos alguns dias. E sempre poste entre as 6 e as 9. Não saia postando de madrugada nem de manhãzinha. Bom, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Um beijo para todos. E até quinta-feira!